O que está acontecendo com o Bitcoin que está caindo em vez de subir junto com todos os mercados do planeta? Vamos analisar agora o que as baleias estão fazendo. E a gente tem um sinal de alerta aqui, tá? Então fica até o final do vídeo para você saber o que está rolando e bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Então, olha só, nós temos hoje o Bitcoin caindo 1,5% aproximadamente, enquanto a bolsa sobe 1,5%. A gente viu que eles se correlacionam muito. Conforme um sobe, o outro vai junto, o Bitcoin acaba seguindo a linha. E agora, cara, a gente não tá tendo isso. Primeiro de tudo, tá? Isso se deve às demandas diferentes de cada mercado. Cada mercado tem um interesse diferente, mas de cara aqui nós temos no Bitcoin um padrão de triângulo simétrico. Isso aqui é um triângulo de indecisão do mercado, que ele não tem nenhuma direção aparente, ele está completamente indeciso e principalmente para a gente agora nesse momento, ele está indeciso em uma base de suporte muito forte, que a gente pode chamar de base histórica, visto que o volume negociado dentro dessa faixa aqui foi praticamente colossal, tá? E a nossa POC está exatamente dentre essa região que a gente está nesse momento, nessa lateralidade. O que fica a pergunta, se ele vai romper isso aqui para baixo ou para cima, visto que é um padrão de indefinição total. E eu alerto para vocês, tá, que a situação agora nos mercados está muito difícil de fazer uma leitura, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, consequentemente, não vamos ter muita facilidade na leitura do mercado, mas aqui a gente precisa traquear pelo menos o comportamento das baleias, que na verdade é que tem muita grana no mercado e acaba direcionando o mercado conforme a sua vontade. O principal daqui também, a gente tem que olhar o índice de força relativa, que vai mostrar pra gente como é que está a força do mercado e acompanhando simplesmente o triângulo simétrico. Olha isso aqui, né? A gente tem o índice de força relativa batendo nos 50 pontos, para você ver que, bom, quando a gente bate nos 50 pontos, nós temos duas probabilidades. A primeira é a gente recusar o rompimento dos 50 pontos e ficar se mantendo na região abaixo, que é uma região de venda, tá? Isso aqui é uma região que geralmente quando o mercado cria tendências grandes e largas de queda, a gente vai manter o preço do índice de força relativa dentro dessa zona. Agora, quando ele faz um rompimento, isso aqui dá um direcionamento muito positivo para os mercados e uma expectativa de mais alta, ou seja, cara, a gente tá principalmente para você ver a loucura, tá? Um triângulo de indefinição, a gente não sabe para qual lado isso vai acontecer. E no índice de força relativa a gente segue justamente na zona mais indecisa possível. Por isso eu reforço a necessidade do seu like, que é muito importante para eu continuar o vídeo e saber se você está gostando ou não do nosso conteúdo. Então é o mínimo que você pode fazer, tá? Sua inscrição é sua obrigação se você me acompanha, mas isso aí você já sabe, ó, botão de inscrever-se. Olha só, primeiro vamos analisar o que está rolando. O dólar, a gente sabe que o dólar ele é o maior inimigo do Bitcoin. O dólar sobe, o Bitcoin cai. O dólar sobe, cai, o Bitcoin sobe. Cara, tanta coisa acontecendo. E o que acontece, tá? O dólar, se você for reparar, ele tá numa tendência, cara, assim, um negócio muito bizarro, bizarro. Não sei nem como é que fala isso aqui. Isso aqui que a gente tá vendo é uma tendência de super alto que a gente tá vendo e se assemelha junto com o Bitcoin em períodos de bull run. Pra você ver a loucura. Com isso aqui, a gente tem uma expectativa sim que alguma hora esse movimento ele vai romper para baixo. E olha só, né, quando ele cria uma tendência muito larga e de longo prazo de alta, ele se mantém no índice de força relativa acima dos 50 pontos, para você ver que sim, o índice de força relativa ele é muito importante para a gente definir a tendência. E quando ele bate na zona de divisão entre alta e baixa, que é 50 pontos, cara, é uma indefinição máxima o que a gente está vendo agora no Bitcoin. Mas enfim, por que eu tô falando do dólar, do DXY, o gráfico que representa a força do dólar? Principalmente porque a gente tem no MACD mostrando uma rejeição aqui bullish, tá? Que significa pra gente que o DXY está mostrando um padrão de queda, o indicador está indicando queda, enquanto essa queda nesse indicador pode indicar alta para os mercados voláteis. E pode ser por conta disso que a gente está vendo os mercados hoje, principalmente o S&P 500, indicando uma alta para a gente. E lembrando que o S&P 500 está numa situação completamente favorável, pelo menos na minha opinião, tá? Conforme a gente está acompanhando esses últimos dias. Por quê? Quando a gente perdeu esse fundo aqui anterior, a situação ficou completamente caótica, tá? E quando eu falo caótica, por que eu tô falando isso? Porque a gente vai perder um fundo, a gente faz um fundo inferior, cara, consequentemente isso aqui é uma tendência de queda clássica, tá? Isso é o pivô de baixo. Mas nós temos ainda uma defesa para fazer, conforme a gente pode voltar lá atrás. Olha isso aqui, a gente tem justamente outro suporte aqui, nessa casa que o mercado defendeu mais ou menos 3.600 pontos aqui. E a gente tem o seguinte, tá?
esse padrão que me chamou muita atenção, eu até falei com vocês no nosso Instagram, tá? Que são esses três candles, o verde, vermelho e outro verde. Isso mostra pra gente simplesmente o quê? Ele tentou fazer um rompimento, o mercado rejeitou esse rompimento, voltou para cima, o mercado no outro dia rejeitou essa subida, já quis descer novamente, mas não perdeu essa zona importantíssima. E agora, no outro dia, ele acabou entregando alta, que no caso foi ontem, e hoje está dando continuidade a essa alta, se afastando cada vez mais desse perigo, dessa zona de suporte. Isso é excelente para a gente nesse momento. Mas calma aí, porque a gente tem que entender por que o Bitcoin não está subindo. Era para o mercado estar completamente otimista nessa altura do campeonato, e a gente não está tendo isso. Então vamos lá, a gente tem alguns pontos para falar aqui. Primeiro, tá? Esse gráfico de cima mostra, independentemente, que o Bitcoin se encontra em uma zona completamente favorável para você que pensa no longo prazo, você que pensa ter um retorno mais de longo prazo, coisa de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos daqui para frente. E tem vários indicadores mostrando isso para gente. Mas isso aqui você provavelmente já sabe. Mas a questão é, por que que as baleias não estão percebendo isso, né? Por que que eles não estão comprando igual um maluco um ativo que já bateu 70 mil dólares e está agora nos 20 mil dólares? Exatamente porque a gente já conversou que o cenário está muito indeciso, o cenário está completamente caótico para você fazer uma leitura, e não é só a gente aqui que mexe com gráfico, mexe com trade, não. Os grandões também têm muita dificuldade porque ninguém sabe o futuro, certo? Então esse clima de indecisão, o pessoal tem dois caminhos: arriscar ou jogar no safe, no seguro. E o pessoal vai fazer o quê? Esperar uma oportunidade ou um sinal claro para fazer uma entrada grande. E cara, essa é a ação mais sábia que você pode ter nesse momento, tá? Agora, isso aqui é muito interessante. Esse gráfico aqui vai mostrar pra gente vários indicadores, tá? São vários indicadores que você pode ver que quando eles estão verdes, eles estão confluentes para alta. Então, quando você está vendo que o mercado está subindo pra caramba, ele conflui com bastante sinais verdes em vários indicadores. Ou seja, nesse exato momento a gente pode estar entre uns piores momentos, mas está começando a ficar verde em alguns aspectos, alguns indicadores aqui. No mais, temos períodos completamente horrendos que é tudo simplesmente amarelo e não tem nenhum sinal positivo e nenhum indicador. Então, para a gente ter uma confluência melhor ainda, para esperar uma alta interessante para o mercado, nós precisaríamos, no caso, de ver isso aqui inundado de sinais verdes, tá? Então, no momento, a gente não tem aquele sinal óbvio que vai subir agora. Cara, a gente tem uma expectativa que o mercado vai recuperar o seu valor? Vai. A gente sabe quando? Com certeza não. Então, no meio disso aqui, a gente sem nenhum sinal claro, nós não temos nenhum motivo para acabar metendo louco nesse exato momento e, pelo contrário, tá? Fica muito seguro de qualquer forma. Sempre controlando sua exposição. Eu ainda acredito que você ficar 100% fora do mercado aqui é loucura e 100% dentro também é loucura, tá? Agora, se liga, isso aqui, ele mostra a questão de se as pessoas estão comprando, se as entidades, instituições, baleias estão comprando ou vendendo. Quando a gente tem, tá, esse sinal verde não, nossa, hoje eu tô enxergando tudo errado aqui. Esse sinal azul significa que as pessoas estão comprando. Então, nesse exato momento, o que a gente quer caçar aqui são os sinais azuis, no caso. Ou seja, sinais amarelos e vermelhos nós não queremos ver, porque isso aqui mostra distribuição no momento, mostra venda. Mas no meio de tantos pontos azuis e amarelos aqui, a gente fica nesse negócio. Tem gente comprando e tem gente vendendo. Claro que quando você tem, tá, um mercado completamente confluente, todas as entidades fazendo compras, cara, aí sim você tem um sinal gigante de alta. No momento a gente não está tendo isso. Mas também, ao mesmo tempo, quando a gente começa a enxergar esses sinais, o mercado já está subindo. Então, por isso que é sempre bom a gente ter uma perspectiva para antecipar os movimentos. Por isso que eu falei com vocês, se expor 100% ou ficar 100% fora do mercado, eu acho loucura. A gente sempre tem que pegar e colocar um pouco as chances nas probabilidades, certo? Então, nesse momento, nós não estamos vendo nenhum sinal claro de alta. Isso é, de certa forma, preocupante, mas a gente ainda tem mais dados para fazer a confluência aqui. No mais, esse gráfico aqui vai mostrar como que está a oferta e a demanda do mercado nesse exato momento. Nós temos várias ordens de compra abaixo dos 20 mil dólares, o que deixa as coisas um pouquinho mais preocupantes, porque o pessoal está esperando mais queda para fazer mais compras.
Será que realmente as pessoas só estão esperando alguém ceder e sair vendendo, ou as pessoas estão esperando algum sinal para entrar comprado? Eu acho que é de tudo um pouco. Tem uma galera esperando queda para fazer novas entradas e tem gente esperando alta para fazer novas entradas, né? Tem um pivô de alta acontecendo no gráfico diário para a gente ter mais segurança para fazer uma entrada importante. Então a gente tá, cara, numa loucura que a gente tem oferta e demanda, tudo balanceado nesse exato momento, só que a demanda mesmo, o que a gente precisa, a demanda em peso, sobressaindo a oferta, a gente não está tendo e é por isso que o mercado não tem força suficiente para subir. Então, nesse exato momento, as entidades estão apenas o quê? Comprando e algumas vendendo. Como que funciona isso? A gente está no range lateral. Isso aqui não é nenhuma novidade para ninguém. Acontece que dentro desse range lateral você tem pontos de compra e pontos de venda, que são esses pontos aqui em cima. Então, a partir do momento que você faz uma compra aqui embaixo e vende aqui em cima, cara, você acabou de ter lucro. Então, nisso aqui a gente precisa entender que, beleza, tem gente especulando nisso aqui, mas de qualquer forma, não tem ninguém entrando em peso igual a gente estava vendo em níveis da Bull Run passada. As pessoas e as entidades, as empresas, as baleias estão muito seguras nesse exato momento, esperando alguma coisa para tomar uma ação. No mais, temos sim dados positivos acontecendo numa ótica diferente. Primeiro de tudo, quando a gente tem acumulação, tá? O preço parado lateral enquanto muitas pessoas compram, então é um processo lateral de compra, a gente chama de acumulação. Um processo lateral de venda, ou seja, um período lateral que a tendência dessa lateralidade toda é derreter. Quando a gente tem isso, isso aqui se chama distribuição. Se a intenção do mercado é subir, isso aqui a gente chama de acumulação. E dentro dessa lateralidade acontece muita coisa que a gente não sabe. No mais, esse gráfico vai mostrar pra gente como que isso funciona basicamente. Então, olha só. Os padrões de acumulação e distribuição na venda são meio que padronizados. Quando a gente tem simplesmente o mercado dando uma queda muito forte, as pessoas aproveitam para acumular. Então você vai ver quando o mercado está dando uma porradona para baixo, as pessoas acumulam. Quando o mercado já está na metade do caminho para subir, as pessoas acumulam porque deu um sinal positivo do mercado. Cara, é muito padronizado isso e é interessante a gente entender que os padrões, tá, que aconteceram em 2018 estão acontecendo nesse exato momento de uma forma muito curiosamente iguais, tá? Então isso aqui serve pra gente como referência que pode ser um movimento que está antecedendo uma alta do mercado. A gente precisa de uma alta, cara, a gente precisaria de uma alta, ainda mais que essa lateralidade ela tá com imã completamente direcionado para a parte inferior dessa lateralidade. O preço está muito mais nessa região aqui do que a região superior aqui. O que falta, e a gente sente uma falta, a gente que mexe com o mercado, de uma revisitada em níveis acima, como essa resistência aqui dos 23 mil, uma revisita ali para os 24 mil dólares, para ele manter esse padrão de lateralidade que a gente não está tendo nesse exato momento. Agora, mais um fato positivo para a gente é o quê? Esse nível que a gente está vendo de oportunidade no mercado, essa oportunidade que eu falo, o risco está muito favorável para quem pensa para o longo prazo, o risco-retorno aqui está excelente. Você tem um ativo valendo 20 mil que já chegou nos 70, acaba sendo uma oportunidade de ouro para quem conhece o comportamento do mercado e sabe que isso aqui pode ser uma perspectiva muito positiva para frente. Mas a questão é paciência. De qualquer forma, a gente tem vários indicadores que fazem e medem esses riscos-retornos. E o que a gente está presenciando nesse exato momento, o risco, tá? O risco-retorno nesse contexto atual do mercado, ele está mostrando que essa oportunidade, esse indicador acontece muito pouco. Tá? O sinal que nós estamos tendo agora de relação risco-retorno para o mercado é simplesmente um dos melhores sinais que nós temos para crer que o nosso investimento agora pode ter um retorno muito positivo nos próximos anos. Então, isso aqui é inegável para todo mundo entende que nós estamos em níveis de bear market de uma situação caótica, somados com várias situações, várias ocasiões especiais acontecendo no planeta todo que estão empurrando cada vez mais o mercado para baixo. Ou seja, nós temos, além de um mercado urso, vários fatores impulsionando esse mercado. O que gera para a gente oportunidade, inegavelmente, só você abrir o índice força relativa e acompanhar no gráfico semanal que você vai ver que nós estamos lá embaixo
Simplesmente, cara, lá perto da região de sobrevenda no gráfico semanal. O que isso aqui, pra mim, pelo menos, é um alerta pra você que tem uma, um, uma. Se você quer comprar para um longo prazo, agora acaba sendo uma excelente chance com tudo isso que a gente está acontecendo. A questão é se você tem o emocional e você tem uma cabeça preparada para aguentar tudo que vier pela frente. Se você não tem, cara, o melhor que você pode fazer é esperar o sinal mais claro do mercado e é exatamente isso que muita gente está fazendo. O pessoal tá com as mãos acima, não fazendo nada, esperando alguma coisa acontecer para aí sim eles tomarem uma decisão, porque com certeza é melhor você não se preocupar à toa nesse momento, visto que tem muita coisa acontecendo e você não quer encher sua cabeça e perder o sono por conta disso. No mais, tamo junto, forte abraço, é nóis.